Preste muita atenção no que eu vou te falar agora, porque este vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga dinheiro, negócios e até mesmo o seu futuro. Todos os dias, oportunidades de negócios passam na frente de milhões de pessoas, inclusive na sua frente e na minha, todos os dias. Elas aparecem em conversas simples, em problemas aparentemente banais, em falhas de mercado, em mudanças de comportamento, em novas tecnologias, em reclamações repetidas e até mesmo em erros que à primeira vista parecem não ter nenhum valor. Você vai entender por quê. O mais impressionante é que a maioria das pessoas não percebe nada disso. Não veem essas oportunidades, elas olham para essas situações como se fossem apenas parte da vida normal. Reclamam, comentam, se irritam, seguem em frente e deixam passar possibilidades que poderiam mudar completamente a vida delas, poderiam mudar completamente a sua vida, e às vezes você não enxerga isso. Enquanto isso, algumas poucas pessoas olham para o mesmo mundo e enxergam uma coisa diferente. Onde os outros veem rotina, elas veem demanda. Onde os outros veem dificuldade, elas veem espaço. Onde os outros veem um problema chato, elas veem a semente de um possível negócio. E essa diferença de percepção é uma das coisas que mais separa pessoas comuns de grandes empreendedores. Olha só, não é que essas pessoas tenham acesso a uma situação diferente, não é que elas vivam numa realidade paralela onde todas as oportunidades batem à porta delas. Não é nada disso. As pessoas que enxergam melhor as oportunidades, elas vivem no mesmo mundo que nós, andam nas mesmas ruas, escutam as mesmas reclamações, observam os mesmos comportamentos. A diferença aqui é a forma como elas interpretam aquilo que está diante delas. Neste vídeo eu vou te mostrar como identificar as melhores oportunidades de negócios que passam na sua frente, mas que você simplesmente não enxerga. Eu vou te mostrar como treinar a sua mente para perceber sinais escondidos, como interpretar o mercado com mais inteligência e como usar o conhecimento das experiências de grandes empreendedores, de grandes empresas, para abrir os seus olhos para oportunidades que talvez já estejam batendo a sua porta neste exato momento e você não está abrindo a porta. E fica comigo até o final, porque uma das partes mais importantes deste vídeo é justamente entender por que tantas pessoas inteligentes deixam grandes chances escaparem, enquanto outras pessoas conseguem transformar pequenos detalhes realmente aparentemente pequenos, em empresas grandes, médias, pequenas, mas transformam em negócios. Mas antes de continuarmos, se esse assunto te deixou curioso, aproveite, já clica aqui no like, se inscreva aqui no meu canal, tá bom? E clique no sininho para receber os próximos vídeos também, tá bom? Bom, mas agora vamos direto ao assunto. Eu vou começar falando sobre o maior erro de quem diz que nunca encontra uma boa oportunidade na vida. Olha só, o primeiro ponto que você precisa entender é que a maioria das pessoas procura oportunidades do jeito errado. Esse é o grande problema. Elas ficam esperando uma grande ideia cair do céu, imaginam que a oportunidade perfeita vai aparecer de forma clara, brilhante, quase cinematográfica, como se um dia simplesmente elas fossem acordar com uma ideia genial na cabeça e naquele mesmo instante soubessem que encontraram o caminho da riqueza, da prosperidade, da felicidade. Só que na vida real, meu amigo, nós sabemos, quase nunca isso acontece dessa forma. Na maioria das vezes, as melhores oportunidades não aparecem como ideias prontas, elas aparecem muito disfarçadas. Elas aparecem como problemas mal resolvidos, processos ineficientes, produtos ruins, experiências frustrantes, comportamentos ou pequenas dores repetidas que as pessoas já até se acostumaram a suportar. Esse é o grande erro de quem nunca encontra nada. A pessoa procura uma ideia pronta, quando deveria estar procurando sinais, coisas sutis. Ela espera uma coisa óbvia, quando as oportunidades de verdade quase sempre surgem em forma de pistas. Por isso, enquanto muitas pessoas ficam simplesmente paralisadas esperando o momento ideal, esperando a ideia ideal, os empreendedores mais atentos observam o que incomoda, o que se repete, o que cresce, o que está sendo mal atendido e o que ainda pode ser feito de um jeito melhor.
Olha só, quando uma pessoa comum encontra um problema, normalmente o que ela faz? Ela reclama, diz que aquilo é ruim, que ninguém resolve, que tudo no país é difícil, põe culpa no governo, que os serviços são péssimos, que os produtos são caros ou mal feitos. Mas já uma mente empreendedora de verdade faz uma pergunta diferente. Ao invés de só se irritar, ela investiga, ela pensa: por que isso está acontecendo? Por que isso continua desse jeito? Por que ninguém ainda resolveu isso? Será que existe alguma forma melhor de entregar essa solução? Será que existe demanda suficiente para transformar esse incômodo em negócio? Olha, essa pequena mudança de postura, que nem é tão pequena assim, muda tudo, porque o mundo dos negócios é em grande parte um mundo de resolver dores, melhorar experiências e aproveitar movimentos antes que todo mundo perceba. Quem faz antes sai na frente. Quem começa a pensar assim desenvolve um tipo de visão que a maioria não tem, e a partir daí começa a enxergar oportunidades em todos os lugares. Bom, agora você vai entender por que reclamações repetidas são sinais valiosos do mercado. Olha só, um dos sinais mais fortes de que pode existir uma oportunidade diante do seu nariz é a repetição de reclamações. Quando muitas pessoas se queixam da mesma coisa, isso normalmente significa que existe um problema real de mercado. E quando existe um problema real de mercado, existe a chance também de ter dinheiro esperando por uma solução para esse problema. Isso vale para negócios enormes e vale também para negócios simples, locais, digitais, artesanais, seja lá se for de serviço ou de produtos. Pensa comigo, quantas vezes você já ouviu alguém dizer que um atendimento é lento demais, que determinado serviço é confuso demais, que um produto é caro demais, que ninguém explica alguma coisa direito, que um processo deveria ser mais simples, ou que determinada necessidade ainda não foi atendida de uma forma correta? Olha, essas frases parecem comuns e são, e justamente por isso, por parecerem comuns, a maioria das pessoas não dá valor para isso. Mas para quem quer empreender, essas frases são quase como luzes piscando. Elas revelam atrito, e atrito de mercado costuma ser sinônimo de oportunidade. É claro que nem toda reclamação vira um bom negócio, não é isso que eu estou dizendo, tá? Às vezes pessoas reclamam por hábitos, sem disposição real para pagar por uma solução. Mas quando a mesma dor aparece repetidamente em diferentes contextos, com diferentes pessoas, aí você precisa prestar atenção. A repetição é o que transforma uma opinião isolada em indício de demanda real. E demanda é o que dá base para negócios reais. Muitos empreendedores de sucesso começaram exatamente assim, observando uma dor recorrente que todo mundo já tinha normalizado, achando que tudo bem. Ao invés de aceitar aquela falha como inevitável, eles decidiram enxergá-la como uma abertura, uma possibilidade. Isso é uma coisa muito importante para você guardar. Toda vez que um grupo grande de pessoas estiver frustrado com a mesma coisa, vale a pena investigar se ali não existe uma oportunidade escondida. Bom, agora eu vou explicar porque o comportamento das pessoas revela oportunidades de mercados inteiros. Presta muita atenção. Outro ponto decisivo para identificar oportunidades é parar de prestar atenção apenas no que as pessoas falam e começar a observar o que elas fazem. Isso vale muito. Muitas vezes o comportamento revela mais do que as palavras, muito mais. Há situações em que o público nem sabe explicar exatamente o que quer, mas suas ações deixam claro onde existe desejo, dor, esforço ou demanda reprimida. Imagine, por exemplo, milhares de pessoas gastando horas da semana tentando resolver um mesmo problema sozinhas. Isso já é um sinal fortíssimo. Quando alguém improvisa demais, pesquisa demais, tenta montar sozinho uma solução cansativa ou repete um esforço incômodo muitas vezes, aí também existe uma boa chance de o mercado ainda não estar oferecendo alguma coisa satisfatória. E se o mercado não está atendendo bem, abre-se espaço para alguém entrar com uma solução melhor, mais inteligente, mais prática, mais rápida, mais agradável ou que seja mais acessível.
Pessoas que passam horas tentando organizar as próprias finanças mostram uma demanda por ferramentas e por educação financeira. Pessoas que vivem procurando formas de emagrecer, ganhar massa muscular, melhorar a aparência ou cuidar melhor da saúde, estão escancarando, estão mostrando uma demanda por produtos, conteúdo, acompanhamento e conveniência em beleza, estética. Pessoas que gastam tempo aprendendo marketing, vendas, inteligência artificial, produtividade ou edição de vídeos, mostram que existe valor em conhecimento aplicado em soluções que reduzam o tempo de aprendizado. Pessoas que improvisam formas de economizar, ganhar tempo ou simplificar a rotina estão, sem perceber, mostrando ao mercado exatamente onde as oportunidades estão. Olha só, o empreendedor atento observa esses comportamentos com curiosidade estratégica. Ele pergunta: por que tem tanta gente fazendo isso? O que elas estão tentando conquistar? O que está faltando aí? O que poderia tornar isso mais fácil? O que poderia economizar esforço? O que poderia dar mais resultado? Essas perguntas ajudam a transformar observação simples em visão de negócio. Outro ponto importante é entender que mudanças de comportamento criam novas janelas de oportunidade. Existe outro sinal que quase sempre acompanha oportunidades importantes, grandes oportunidades: crescimento. Olha só, quando um hábito, uma tecnologia, um comportamento ou um interesse começa a crescer na cidade, na sociedade, seja como for, aonde for, novas necessidades surgem ao redor desse movimento. E quem percebe isso cedo costuma sair na frente dos outros. Foi assim em vários momentos da história dos negócios. Olha só, quando a internet começou a crescer, poucos perceberam o tamanho da transformação que viria. Agora, quem percebeu isso, entendeu. Olha só, quando o comércio eletrônico começou a ganhar força, muita gente ainda achava que as pessoas nunca comprariam tantas coisas pela tela, por um computador. Quando a criação de conteúdo digital explodiu, muitos viram só entretenimento, outros viram mercado, mídia, influência, publicidade, venda de produtos e educação. O que você precisa entender é que uma mudança não gera apenas uma simples oportunidade, que não seja simples, mas apenas uma oportunidade principal. Ela cria, na verdade, um ecossistema de oportunidades secundárias ao redor da principal. Quanto mais pessoas entram em novo comportamento, surgem novas dores, novas exigências, novas demandas por ferramentas, suporte, conteúdo, treinamento, logística. São muitas coisas: design, automação, análise, atendimento, conveniência, seja o que for. Às vezes o dinheiro maior nem está na tendência principal, mas nas soluções que fazem esse novo mercado funcionar. Por isso é tão importante observar o que está crescendo, o que mais tem gente começando a fazer nesse momento, o que está se tornando um hábito, o que há alguns anos parecia distante e agora virou prática comum, o que está tomando tempo, atenção e dinheiro das pessoas. Quando você faz esse tipo de leitura, você começa a perceber movimentos antes da maioria, e isso, meu amigo, é o que vale ouro. Bom, agora eu vou falar sobre um ponto que eu considero vital: estudar a história de grandes empreendedores e empresas, porque isso ensina a enxergar oportunidades escondidas. Presta atenção nisso. Agora, eu quero entrar em uma parte que eu acho que você vai realmente gostar, que é conhecer as experiências de negócios de grandes empreendedores, grandes empresários, de grandes empresas, porque isso ajuda qualquer pessoa a enxergar com mais clareza. Você não precisa criar coisas novas, você pode repetir o que outros já fizeram, mas olha só, isso acontece porque ao estudar essas histórias você começa a perceber padrões. Você vê que as oportunidades gigantes raramente apareceram com uma placa luminosa dizendo fique rico, faça isso aqui. Na maioria das vezes elas estavam escondidas dentro de mudanças, erros, tecnologias, dores de mercado, como eu já falei, ou tendências subestimadas. Quando você lê, escuta ou analisa essas histórias de sucesso de pessoas e empresas que aproveitaram grandes oportunidades, sua mente começa a ser treinada, você passa a compreender como uma oportunidade nasce, como ela é percebida, como ela é aproveitada e por que a maioria das pessoas não viu aquilo antes.
Isso é muito importante, porque o seu cérebro começa a reconhecer estruturas semelhantes na sua vida. Em outras palavras, estudar grandes casos do passado ou do presente aumenta a sua capacidade de identificar grandes sinais no seu presente, na sua vida. E é por isso que grandes biografias, histórias empresariais e trajetórias de negócios são tão valiosas. Elas não servem só para inspirar, elas servem para educar o seu olhar, servem para mostrar que grandes resultados muitas vezes nasceram de oportunidades que estavam simplesmente bem escondidas, mas que por outro lado estavam na frente das pessoas, mas que só alguns souberam interpretar corretamente. Vamos olhar para isso com exemplos concretos. Então, presta atenção. Agora você vai conhecer o caso de Bill Gates da Microsoft, a oportunidade bilionária por trás da IBM. Olha só, Bill Gates é um dos maiores exemplos de alguém que soube identificar uma oportunidade gigantesca no momento certo, antes de todo mundo. No início da década de 80, a IBM decidiu entrar no mercado de microcomputadores. E eles eram os maiores em computadores grandes na época. Isso já era um movimento importante, mas ainda não estava claro para todo mundo o tamanho da revolução que viria com os microcomputadores. A IBM precisava de um sistema operacional para equipar essas máquinas. Muita gente poderia ter olhado para isso apenas como uma demanda técnica ou algo que a própria IBM faria. Bill Gates enxergou muito mais do que isso. Ele percebeu que, se conseguisse fornecer o sistema operacional para a IBM, não só estaria apenas fechando um grande contrato, mas estaria se posicionando no centro de um mercado com potencial explosivo. A Microsoft então viabilizou o DOS, que foi licenciado para a IBM em um acordo extremamente inteligente bolado por Bill Gates. O ponto decisivo não foi apenas vender um software, foi estruturar um contrato de licenciamento que permitia à Microsoft manter o controle sobre aquele sistema operacional e licenciá-lo também para outros fabricantes. Aquilo transformou um acordo específico em uma plataforma de crescimento gigantesca. Presta atenção nesse padrão aqui. A oportunidade estava na frente de muita gente, mas Bill Gates entendeu uma coisa que os outros não entenderam. Ele não viu apenas uma demanda da IBM por uma coisa, ele viu uma mudança de uma era, ele viu a expansão futura do mercado de microcomputadores, ele viu a possibilidade de criar uma posição estratégica junto ao maior fabricante de computadores. Quando você estuda isso, aprende uma lição valiosa. Muitas oportunidades parecem pequenas no momento em que surgem, mas escondem um poder enorme quando conectadas a uma tendência muito maior. Agora, eu vou falar sobre a grande oportunidade que Steve Jobs aproveitou para a Apple e que a Xerox, que era uma das grandes de tecnologia da época, não percebeu. Esse caso é brilhante. A Xerox, por meio do seu centro de pesquisas, havia desenvolvido tecnologias extraordinárias, inclusive uma interface gráfica e o uso de mouse, que não se usava. O mais impressionante dessa história é que a própria Xerox não valorizou comercialmente aquelas descobertas. A tecnologia existia, eles criaram, o potencial existia, mas faltou a visão de mercado para transformar aquilo em uma revolução. Quando Steve Jobs conheceu essas inovações, ele percebeu que isso aí poderia mudar a história da computação pessoal. Ele enxergou que aquela tecnologia criada pela Xerox poderia tornar o computador muito mais intuitivo, amigável e acessível para as pessoas comuns. Jobs não inventou do zero aqueles conceitos, mas ele teve a visão de oportunidade que a Xerox não teve. E visão no mundo dos negócios, meu amigo, muitas vezes vale tanto ou mais quanto a própria invenção. Isso ensina outra lição poderosa. Às vezes a oportunidade não está em criar alguma coisa do nada, mas em perceber o valor comercial de alguma coisa, a aplicação prática ou o potencial de expansão de alguma coisa que já existe e que os outros ainda não exploraram direito. Quantas coisas hoje estão sendo subestimadas? Quantas tecnologias, ferramentas, ideias ou comportamentos já existem, mas ainda não foram aproveitados da melhor forma possível? Quem aprende com o caso de Steve Jobs passa a observar isso com muito mais atenção. Agora você vai conhecer um outro caso, um caso de uma grande oportunidade escondida em um erro. Eu vou falar sobre o erro da empresa 3M,
que virou o fenômeno mundial chamado Post-it, que você conhece. A história da 3M do Post-it é um outro exemplo clássico de oportunidade escondida em uma coisa aparentemente sem valor. Um cientista da empresa estava tentando desenvolver uma cola super forte. Só que o resultado foi o oposto do desejado. A cola era fraca, ela não secava. Ao invés de ser um sucesso técnico, aquilo parecia um fracasso. E aqui vai um ponto muito importante para qualquer empreendedor. Muita gente teria descartado imediatamente aquela criação considerando-a inútil. Mas o cientista ou alguém dentro da empresa percebeu uma possibilidade diferente. Aquela cola, justamente por ser fraca, não secar nunca e removível, poderia servir para prender pequenos papéis sem danificar superfícies. Dessa leitura nasceu o conceito do Post-it, que se tornaria um produto icônico e extremamente lucrativo até hoje. Repare como essa história amplia ainda mais sua capacidade de enxergar oportunidades. Nem sempre elas surgem só de problemas externos, às vezes elas surgem de erros, desvios, acidentes e resultados inesperados. Esse tipo de caso ensina sua mente a não descartar rápido demais aquilo que parece ter dado errado. Olha só, no mundo real, muitos negócios nascem de reaproveitamentos inteligentes, mudanças de aplicação e reinterpretação do que antes parecia uma falha. Se você internaliza isso, começa a olhar até para os imprevistos com mais inteligência. Olha, outro caso incrível de saber aproveitar muito bem uma oportunidade aconteceu com Elon Musk, que enxergou como utilizar um determinado tipo de bateria para criar a Tesla e se tornar dono da fábrica de carros mais valiosa do mundo. O caso de Elon Musk com a Tesla também é extremamente revelador, porque durante muito tempo carros elétricos foram vistos como uma coisa distante, uma coisa inviável ou sem apelo comercial para venda em grande escala. Grandes montadoras não tratavam o tema com a seriedade que ele merecia, mas Elon Musk teve contato com inventores ligados a uma nova forma de usar baterias elétricas para carros, o que abriria a possibilidade de tornar os veículos elétricos muito mais viáveis do que se imaginava. Mais uma vez, a oportunidade não apareceu como algo totalmente pronto e evidente. Ela estava escondida em uma simples, ou como você preferir, em uma simples combinação de tecnologia, visão de futuro e leitura de mercado. Musk percebeu que se a bateria resolvesse parte importante do problema de desempenho e autonomia, poderia surgir uma nova fase da indústria automotiva. Ele não viu apenas um carro elétrico, ele viu o potencial de uma transformação inteira no setor, uma transformação do mundo. Isso é pensamento de oportunidade no mais alto nível que existe. O que você aprende com esse exemplo? Que muitas vezes as grandes oportunidades surgem quando uma tecnologia nova encontra uma dor antiga de mercado. Olha só, nesse caso a busca por eficiência, inovação e alternativa aos modelos tradicionais abriu espaço para algo que parecia ousado demais. Quem estuda esse tipo de trajetória aprende a fazer uma pergunta muito importante: que tecnologia emergente pode estar, qual tecnologia emergente pode estar destravando alguma oportunidade que antes parecia inviável? Bom, agora eu vou explicar o padrão em comum entre todos esses casos. Presta atenção. Agora, observe o padrão por trás de Bill Gates, Steve Jobs, da história da 3M e de Elon Musk. Nenhum deles recebeu uma oportunidade pronta, mastigada e com garantia de sucesso. O que eles tiveram foi visão. Eles viram algo que os outros não viram, que ainda não estava óbvio para o resto do mercado. Gates percebeu o tamanho do que poderia nascer a partir da IBM e do DOS. Jobs percebeu o potencial comercial da tecnologia que a Xerox não quis explorar. A 3M encontrou valor em um erro de laboratório. Musk percebeu a combinação entre baterias eficientes e uma nova fase da indústria automotiva. Em todos esses casos havia uma coisa na frente deles que muita gente não valorizava corretamente. E é exatamente isso que você precisa aprender a desenvolver: a capacidade de olhar para o presente e perguntar: o que está sendo subestimado agora? O que as pessoas estão tratando como normal, mas que pode esconder uma grande oportunidade? O que parece pequeno hoje, mas que pode crescer muito?
O que parece erro, que pode virar produto. O que já existe, mas está sendo usado de maneira errada. O que está mudando silenciosamente e ainda não foi percebido pela maioria das pessoas. Olha, eu quero que você entenda, depois de tudo que eu falei até agora, que as oportunidades podem estar escondidas na sua rotina, no seu setor e podem estar bem na sua frente agora. Muita gente acha que a oportunidade boa está sempre longe, em outro país, em outro mercado, em outro lugar, em outra realidade. Mas muitas vezes ela está muito perto, ela está no seu vizinho, está no seu trabalho, no seu setor, na sua cidade, no seu nicho, naquilo que você já vive todos os dias, porque é justamente ali que você tem sensibilidade para notar dores que os outros não percebem. Quem vive um mercado por dentro enxerga ineficiências, repetições, falhas de atendimento, desperdícios, dificuldades e desejos que quem está fora simplesmente ignora, porque não entende daquele mercado. Por isso, uma das melhores formas de identificar oportunidades é observar o seu próprio ambiente, mas com olhos novos. O que as pessoas vivem reclamando perto de você, você já prestou atenção? O que está crescendo no seu setor? O que ainda é feito de forma lenta, confusa, cara ou antiquado? O que poderia ser simplificado, digitalizado, acelerado, ter uma comunicação melhor ou ser melhor apresentado? Muitas vezes a oportunidade não está faltando, o que falta é um olhar treinado para percebê-la. E é aqui que tudo se encaixa. Você observa reclamações, comportamentos, mudanças e tecnologias. Aprende com a história de grandes empreendedores, de grandes empresas. Começa a perceber padrões, anota sinais, faz perguntas melhores. E então a sua mente muda. Você deixa de ser alguém que apenas consome o mundo do jeito que ele é, passa a ser alguém que interpreta o mundo em busca de valor escondido. É uma mudança absurda de vida. Agora, uma coisa precisa ficar muito clara para você. Oportunidade sem ação continua sendo só possibilidade. Mas existe um último ponto que você precisa entender. Enxergar a oportunidade é fundamental, mas só isso não basta. Porque tem muita gente que percebe boas possibilidades e mesmo assim não constrói nada. Por quê? Porque falta atenção, falta teste, falta coragem para validar, falta disposição para começar pequeno, aprender e ajustar. O mercado não recompensa só quem percebe, recompensa principalmente quem executa. Olha só, grandes empreendedores da história não esperam, e os de hoje também, não estou falando só dos passados, dos de hoje, eles não esperam ter 100% de certeza, eles observam, formulam hipóteses e testam. E eles não ficam paralisados querendo garantia, eles sabem que muita clareza vem do movimento. Por isso, quando você identificar uma oportunidade, pense em como validá-la de forma inteligente. Como testar pequeno, como ouvir o público, como medir interesse, como oferecer uma versão inicial, como aprender rápido, isso é importantíssimo. A ação é o que transforma a visão em resultado. Olha, se você entendeu de verdade a mensagem deste vídeo, então nunca mais deveria dizer que não sabe onde encontrar oportunidades, tá? Porque o mundo está gritando oportunidades o tempo todo. Ele grita nas reclamações repetidas, grita nas dores mal resolvidas, ele grita nas mudanças de comportamento, ele grita nas tecnologias que você ainda nem parou para perceber, grita nos erros que parecem inúteis, grita nas histórias dos grandes empreendedores e grandes empresas que souberam ver antes dos outros. A pergunta não é se existem oportunidades, porque elas existem sim. A pergunta é se você está treinado o suficiente, se o seu olhar vai conseguir reconhecer, se você está aprendendo com os grandes casos, se você está observando o seu mercado com atenção, se está fazendo perguntas melhores, se você está disposto a agir quando perceber alguma coisa valiosa, porque talvez a oportunidade que possa mudar a sua vida não esteja longe. Talvez ela até já tenha passado na sua frente várias vezes, talvez esteja na sua rotina, no seu setor, naquilo que você já viu, mas que ainda não soube interpretar com a mentalidade certa. Então, meu amigo, abra os olhos, observe mais, questione mais, estude mais histórias de empreendedores, histórias de sucessos, anote mais sinais e teste mais.
porque oportunidades extraordinárias quase sempre aparecem disfarçadas de situações comuns. E quem aprende a enxergá-las antes da maioria começa a construir uma vida completamente diferente. Bom, e se esse vídeo te ajudou a entender ou a enxergar alguma oportunidade de negócio, aproveite e já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Não seja egoísta, tá? Compartilhe esse vídeo com algum amigo que também esteja precisando enxergar melhores oportunidades na vida. E não deixe de se inscrever aqui no meu canal, combinado? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!